Falando da Bolsa e desses recordes seguidos, aí, o quarto recorde consecutivo no fechamento desta sessão de quinta-feira, todos os dias ali, ó, um seguidinho do outro. Muita gente no mercado, especialistas apontam que o índice pode continuar subindo. Tem gente dizendo que pode atingir os 170 mil pontos. Sobre isso eu converso agora com o Rafael Figueiredo, Raf, estrategista de ações da XP. Meu caro, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Nada segura a Bolsa? 170 mil é o próximo patamar, Raf? Boa noite. Olá, Naka. Boa noite para você, para toda a nossa audiência. Me parece que sim. Não imagino que isso vai ser amanhã, né? Acho que a gente vai ter, né, um caminho por aí pela frente, mas temos sim, inclusive aqui da gente da XP, já estamos olhando o ano de 2026 e o prognóstico, para ser mais objetivo, é de 176 mil pontos, ou seja, ainda tem um ganho adicional. Isso tem muito a ver com a configuração que a gente tem no mercado hoje brasileiro, da realidade dessa rotação de fluxo global que começou desde lá de abril e vem se intensificando, né? Em outras palavras, o mundo ele se viu questionando um pouco essa institucionalidade dos Estados Unidos e parte daquela superexposição aos ativos americanos estão sendo reduzidos, e aí o mercado emergente está recebendo esse fluxo, Naka. A gente tem aqui uma entrada líquida no mercado brasileiro de um pouco mais de 20 bilhões de fluxo de capital estrangeiro, né, que vem conduzindo esse processo, e isso é um dos grandes fatores que a gente atribui, né, a essa alta considerável no mercado brasileiro, recente, né, e também um prognóstico de que o ano que vem a tendência é que isso continue, ainda que a gente tem certeza absoluta que não vai ser em linha reta, a volatilidade ela vai estar presente nos preços, Naka. E, Rafa, então, quando você citou e destacou o papel do gringo nessa história, quando o gringo vem para o mercado brasileiro, normalmente é uma historinha comum, né? As blue chips primeiro, eles vão comprando ali Petro, Vale, os bancões, aí eles vão passando para outros papéis. Em que estágio dessa historinha a gente está e por que eu te pergunto isso? Para entender para onde o gringo vai, para quem sabe, nós que falamos português, a gente possa se posicionar antes do gringo chegar. Essa é uma excelente pergunta, porque antes desse posicionamento que é a sua pergunta original, tem um passo anterior. O investidor estrangeiro, primeiramente, ele aqui no Brasil, ele está se beneficiando de uma coisa que ele adora, que é o diferencial de juro. A gente viu ontem, né, o Fed reduzir em 25 pontos base, né, a sua taxa de juros, e a nossa taxa Selic está estável lá em 15%. Esse diferencial, que é muito positivo para o investidor estrangeiro, ele se aproveita bastante, ele se financia em dólares e vai recebendo esse CDI aqui à medida em que há a rolagem desses contratos. Essa operação, para você ter uma ideia, ela está rendendo um pouco mais de 24% em dólares, Meu né? E Deus. para você ter uma base de comparação, o S&P 500 está em torno de 16%, né, em dólares, ou seja, está muito bom esse tipo de operação. E aí vem para a sua pergunta, tá? Que uma vez que ele vem aqui, ele se aproveita do diferencial de juro, ele aproveita e também compra blue chips brasileiras, né, ativos com grande liquidez, principalmente o setor financeiro, né, bancos, na qual ele tem grande afinidade histórica dentro desse conceito, e um pouco de commodities também, que o Brasil, a característica do mercado brasileiro, pela sua representação do índice Bovespa, tem o mercado de commodities, com Petrobras, sobretudo Vale, que você comentou agora há pouco, participa desse processo. Então, o que, na verdade, do ponto de vista do investidor local, ele vai nessa toada, né? Ele acaba não querendo nem se antecipar, mas sim ele vai no movimento junto com o investidor estrangeiro, ou até, em alguma medida, como a gente começa a ver no início dessa semana, uma certa troca de mão, porque desde o início do ano, o fluxo majoritariamente é de capital estrangeiro, mas a gente tem visto para esse mês de outubro, principalmente na virada do mês, né, uma troca de mão. O investidor estrangeiro tem reduzido um pouco esse apetite e o investidor local tem comprado de forma que
salutar essa troca de mão, porque vai fazendo essa manutenção de tendência, de movimento positivo, para o caso do Ibovespa, aí batendo recordes históricos absolutos, né, E, cara? Raf, olhando para os setores e para os múltiplos das ações da nossa bolsa, onde parece ter mais espaço para valorização nesse ramp-up do Ibovespa? São duas fases, né? Nessa primeira fase, até julho desse ano, ficou muito claro para a gente que esse fluxo foi muito para cíclicos locais, né? Ou seja, aquelas empresas ligadas à atividade doméstica local, né? Pelo crescimento de PIB, pelo próprio fechamento da curva de juro nominal, né? Que quando esse investidor estrangeiro vem, ele acaba fazendo com que esse juro fique mais acomodado, ele ajuda na desinflação, porque valoriza o real, né? Então ajuda no processo de queda de inflação que melhora o prognóstico de queda da taxa de juros Selic. E numa segunda etapa, que é a exata que a gente está vivendo agora, de ativos mais que costumam gerar caixa, né? Que são mais defensivos. Então, a gente tem visto no nosso tracking aqui de positioning, né, de posicionamento dos investidores, investidores procurando ativos de utilidade pública, transmissora de energia elétrica, saneamento, né? Ou seja, aquela composição de empresas que geram bastante caixa, empresas que têm previsibilidade dos seus resultados e pagam dividendos, né? Então, são duas fases que, basicamente, bem aqui a característica do mercado brasileiro, né, desses segmentos mais defensivos e que, particularmente, o investidor estrangeiro gosta bastante. E costuma ser uma coisa um pouco mais tranquila. Você mencionou que essa jornada, obviamente, ela não vai ser uma linha reta. No ano que vem nós teremos eleições. E como o debate eleitoral, e aí pensando especialmente no debate fiscal, isso pode influenciar este cenário para a renda variável. A gente começa o ano de 2026, daqui a poucas semanas, com a clara crença de que teremos volatilidade, teremos uma disputa acirrada nas eleições e que o juro vai começar a cair. Como é que tudo isso influencia e mexe com os preços na bolsa? Perfeito. Acho que a volatilidade vai ser a palavra, né, que a gente vai usar e vai escrever muito nos relatórios, já olhando o prognóstico para 2026, por duas razões muito específicas, né? A primeira é a eleição, que a certeza que a gente tem é uma eleição que vai ser super apertada, né? De quem seja o vencedor vai ganhar ali por 51% contra 49%, né? Não vamos ter uma larga vantagem, né? Então, isso se traduz em um investidor cauteloso e que certamente vai fazer os seus investimentos de maneira bem cadenciada, conforme o noticiário, conforme forem o track das pesquisas, conforme for o acontecimento das próprias variáveis que falam um pouco mais dessa política fiscal dos candidatos, olhando o horizonte à frente, não apenas para 2026, né? Então, você falou da curva nominal de juro, que vem fechando, que vem caindo, que é muito bom para a gente, porque esse diferencial de juro, né? Como o investidor estrangeiro vem valorizando a nossa moeda, né, o real, mas, por outro lado, a gente tem que olhar também os juros reais, né, que estão lá na casa dos 7,5%, se a gente olhar as NTNBs aí para 10 anos, né, e que estão bem elevados, e esse ativo é que precisa cair, e para que isso aconteça e que gere um crescimento para a renda variável, certamente a pauta da manutenção ou não da política fiscal ou de alternativa à política fiscal, dado o que for discutido no período das eleições, é o que vai servir de cenário para que a gente veja um maior ambiente propício ou não para a renda variável. E, se você me permite, tem um outro fator também importante, que é as taxas de juros do Fed, né, do Banco Central dos Estados Unidos, que já começou a cair, mas a gente já viu, historicamente falando, que dá para esperar resultados positivos em um ano a partir do primeiro momento que o Fed corta o juro lá nos Estados Unidos. Essa relação é muito positiva. Porém, na história, a dispersão desses resultados não é algo simples, né? Ela é muito grande. O que eu quero dizer
é que por causa desse evento também, ainda que não houvesse eleições, a gente já poderia esperar um ambiente de muita volatilidade, porque a dispersão é muito grande. Então, certamente é um momento de muita oportunidade, Naka, porque quando a gente fala de volatilidade, de risco, parece que a gente quer distanciar o investidor da renda variável. E o que eu quero dizer aqui é que é o contrário. Tem de muita oportunidade, porque nesse ambiente de troca de mão, de incerteza, é onde essas assimetrias aparecem, aonde as melhores companhias se destacam e aí as performances começam a aparecer e, portanto, os resultados. Então, estou bastante ansioso, acho que vai ser mais um bom ano para capturar performance, como a gente tem feito, inclusive, no ano de 2025. Muito bem, a gente conversou com Rafael Figueiredo, estrategista de ações da XP, e que lembrou muito bem, né? Quando tem sobe e desce, é que tem oportunidade para entrar e oportunidade para vender e colocar o lucro no bolso. Então, que seja um ano cheio de bons negócios. Rafa, obrigado pela conversa, como sempre. Boa noite. Foi um prazer, Naka. Até a próxima. Tchau.